E no quadro de entrevistas especiais do programa Superação de hoje, o nosso entrevistado é o secretário de Trânsito e Transportes da cidade de Piracicaba, falando com a gente um pouco a respeito de tudo aquilo que a gente viu no nosso programa Superação de hoje. Paulo, muito obrigado por participar com a gente do Superação. Nós é que agradecemos, é uma oportunidade muito boa para a gente expor o que é o nosso trabalho. A Semutrana, tanto na parte de trânsito e transporte, tem muito a esclarecer a população. E é um programa que é muito bem ouvido, visto pela população. Acredito que vão gostar bem do nosso produto. Bom, Paulo, no programa de hoje a gente mostrou o cotidiano de muitas pessoas que utilizam do sistema de transportes de Piracicaba. Fala para a gente um pouquinho de como funciona o sistema de transportes de Piracicaba e o quanto ele é importante, como é que é a dinâmica dele na nossa cidade hoje. O nosso transporte público ele é bem amplo. Nós temos hoje uma frota de aproximadamente 250 veículos, são os ônibus, em que permanecem rodando diariamente em torno de 220. Nós temos uma folga aí que são os ônibus que são o STEP, é a nossa reserva técnica. Nós temos também o projeto elevado. Então são duas coisas que transitam na cidade toda. É um transporte que está bem firmado na cidade, obviamente que a gente está sempre adaptando conforme as necessidades da população e a gente procura adaptar conforme vai acontecendo os casos. Vem questionamento para a gente, nós colocamos em prática os nossos técnicos que vão acompanhar esse ônibus no dia a dia, num prazo de 10, 15, 20 dias, dependendo da época, em que eles nos trazem informações se o ponto tem que ser mudado, se o horário tem que ser adaptado, como deve ser estendido. Isso é um trabalho já de há muito tempo feito isso. Depois da implantação, se for o caso, os nossos técnicos continuam dando nesse ônibus, que vão fiscalizar durante um período de 15 a 20 dias novamente, para ver se o que foi adaptado foi o que a população pediu. Nós temos diversos casos disso que já foi feito, nós tivemos na Balba, nós tivemos no Paredão Vermelho, nós tivemos nos Almeiros, então vários locais já foram adaptados. Essa questão da integração é extremamente importante porque Piracicaba é uma cidade muito grande territorialmente falando. Então, como você citou, às vezes a pessoa ela se desloca de um lado até o outro. Se a gente pegar um exemplo de uma pessoa que sai da Vila Independência e quer se deslocar ao bairro de Anhumas, ela vai rodar mais de 50 quilômetros pagando uma passagem de ônibus só. Perfeito. É um exemplo muito bom. Você pode sair aí da Vila Industrial, da Vila Independência, do SECAP, da Vila Sônia, passar pelo Terminal Central, Terminal São Jorge, até Inhumas, que fica a 40, 50 km de Piracicaba de ida mais volta, e pagar R$ 2,30. Isso, poucas cidades do estado de São Paulo são contempladas com isso. Com a parte social em que essa administração está bem empenhada, isso resolve o problema de muita gente. Uma vez que Piracicaba é uma cidade que hoje, com seus 370 mil habitantes aproximadamente, com uma frota de veículos de 240 mil veículos, isso quer dizer 1,6 pessoas por veículo. Se Piracicaba precisar sair todo mundo da cidade, em todos os carros nós não vamos ter 2 pessoas, muitos deles vão ter uma só, de tal número de veículos em Piracicaba. Hoje nós temos licenciamento em Piracicaba em torno de 1.000 veículos novos por mês. Então por isso que nós temos que manter um transporte público eficiente para que as pessoas possam deixar seus veículos em casa, usar o transporte público e diminuir o nosso problema de trânsito que é intenso. E Paulo, finalizando nessa questão que você colocou do executivo, da administração, está solucionando problemas para a nossa população. Coloca para a gente um pouquinho da questão justamente da acessibilidade, tanto dos ônibus como dos pontos de ônibus, das plataformas. Fala um pouquinho para a gente do que é o sistema de transporte de Piracicaba nesse sentido. É um trabalho que a gente desenvolve. Hoje nós temos aí no projeto Elevar, são 10 veículos. Nos próximos dias, no próximo mês, nós vamos colocar mais um veículo para atendimento à população. O Elevar é aquele projeto que é de porta a porta. Você passa pelas sendes para ser cadastrado, para ser filtrado, ver das suas necessidades, para que possa usar o Elevar. Isso chega até a Secretaria de Transporte, em que, na medida do possível, é feito um agendamento. Você vai para a escola, então o projeto Elevar vai buscar você na porta da sua casa e levar até a escola. Você vai para o médico, para a fisioterapia, a mesma coisa. É um horário marcado, ele passa a te pegar e vai levar.
e para o trabalho também é igual. Também temos esses ônibus que nós começamos agora. Nessa nova tarifação que foi feita de R$ 2,30, nós, na nossa proposta, estava que fosse colocado 14 novos ônibus. Eles já estão em funcionamento e isso vai ajudar em muito a população. Nós estamos sempre colocando ele em linhas diferentes e agora nós vamos fazer mais uma mudança e colocar nas linhas em que o projeto Elevar está mais sendo utilizado, para ver se a gente consegue fazer com que as pessoas que precisam dele possam se utilizar. E é um ônibus com elevador, em que ele é parado no ponto, o elevador abaixa, a cadeira de roda é colocada, travada, sobe no ônibus e tem um lugar especial, tanto para o cadeirante quanto para um acompanhante. Outra coisa que nós estamos fazendo bastante também é a parte do ponto de ônibus. Se vocês perceberem bem, em frente ao centro cívico, nós tivemos que mudar provisoriamente o ponto de ônibus, tanto é que nós colocamos um ponto menor ao lado, é onde vão parar os ônibus agora. Porque nós vamos elevar os pisos, eles vão ser rampados, para que o ônibus que seja com o cadeirante, ou mesmo o ônibus de altura normal hoje, o degrau entre você subir da calçada no ônibus é muito alto. E nós estamos elevando esse piso para que ele tenha o mínimo possível, facilitar inclusive para o ônibus com elevador. Temos também os pisos que vão ser piso tátil. Então todo esse sistema que nós estamos fazendo, que é um projeto piloto, é para que tenha acessibilidade. Pode ser para o cadeirante, pode ser para o audiovisual, pode ser para a pessoa de idosos, pode ser para nós mesmos, que hoje você tem um degrau de quase 30 centímetros para entrar no ônibus. Com essa calçada que nós estamos elevando, que foi um projeto desenvolvido pelo nosso Vanderlei, que é responsável pelo transporte, isso você vai ficar com um degrau de aproximadamente 5 centímetros. Vai facilitar muito a qualquer tipo de pessoas e evitar algum acidente que possa, obviamente que depois se você tiver um acidente vai encarecer na área da saúde. Nós vamos investir numa área para diminuir os acidentes em que a saúde vai ter que arcar com o prejuízo, entre aspas, né? Maravilha, Paulo. Obrigado pela tua participação junto conosco no programa Superação. O programa Superação, todos que estão nos assistindo na televisão, na internet, a administração municipal, o programa ele tem o intuito de levar informação, de levar a questão do debate a respeito da acessibilidade, a respeito da inclusão na cidade de Piracicaba, enfim, em toda a nossa sociedade. Então, eu e toda a equipe do Superação e toda a população que está assistindo só tem a agradecer a sua participação junto conosco, trazendo essas informações que com certeza são de interesse de toda a nossa cidade. Bom, nós é que agradecemos a oportunidade, estamos aqui sempre de pé e a ordem para atendê-los o que for possível, uma vez que a gente, na própria família, meu pai foi presidente do Centro de Reabilitação por 9 anos e nós trabalhamos sempre junto. A qualquer momento que vocês precisarem, gostaria de estar presente mais uma vez no programa e atender a ansiedade da população de novos esclarecimentos.